Esse é o Cordeiro de Deus. Qual é a nossa missão? Ver Jesus e falar para os amigos, para os familiares, para os parentes, para os inimigos, para todos. Vejam, vejam, vejam. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O texto que nós vamos ler vai falar sobre o pedido mais importante da vida humana. O texto que nós vamos ler aponta para o pedido mais importante da vida humana. E eu tenho uma frase sobre pedidos e desejos que diz bem assim: os nossos pedidos e buscas revelam o desejo ou os desejos dos nossos corações. Aquilo que você mais pede é aquilo que está dentro de você. Aquilo que você anela, aspira, é aquilo que está queimando dentro de você. E hoje nós vamos aprender com um homem chamado Moisés. Moisés nos ensina sobre o pedido mais importante da vida humana. Vamos olhar para o texto, Êxodo 33, versículo 18. Versão NVI. Então disse Moisés disse ao Senhor: peço-te que me mostres a tua glória. Peço-te que me mostres a tua glória. Amados irmãos, esse foi o pedido de Moisés. Moisés era insaciável quando o assunto era a presença de Deus. Moisés tinha uma fome violenta quando o alimento se tratava da presença gloriosa de Deus. Moisés disse ao Senhor: peço-te que me mostres a tua glória. Se você ler alguns versículos anteriores, que nós chamamos de contexto do texto lido, você vai perceber que Deus chamou Moisés, e o Senhor estava chateado com o povo de Israel. Era um povo que só reclamava, só questionava e não agradecia por nada que Deus já havia feito. Então, aquele povo, o povo de Israel, os israelitas, eles saíram do Egito querendo uma coisa só: queremos a terra prometida. Eles não queriam compromisso com o Deus da promessa, eles só queriam a promessa. Eles não queriam um relacionamento com o Deus da bênção, eles só queriam a bênção de Deus. Os israelitas demonstraram ser um tipo de crente interesseiros. Eles não visavam o coração de Deus, eles só queriam a mão de Deus. E existe um ditado árabe que diz que você pode oferecer 99 pratos de comida a um ingrato. Se no 100º prato você não puder oferecer, ele vai falar mal de você. Os israelitas eram esse tipo de pessoas. Eles já tinham visto os milagres, as pragas que Deus derramara no Egito, o mar vermelho se abrir. Mas quando eles entraram no deserto, eles não sabiam pedir nada ao Senhor. Eles só sabiam reclamar e murmurar. Então Deus ficou muito irado com aquele povo, e Deus falou assim: Moisés, escute bem, a partir de agora você pode pegar o povo, chama o povo, e vocês podem ir
para Canaã, ou seja, vocês podem usufruir da promessa. A promessa de vocês está logo ali, podem ir, mas Deus falou a Moisés: contudo, eu não vou com vocês, porque se eu for com vocês, Moisés, eu vou destruir esse povo, porque eles são obstinados de coração, eles são ingratos. Então, Moisés, eu vou enviar um anjo para guiar vocês, mas a partir de agora, fim da linha, eu não vou mais acompanhar um povo ingrato. Sabe o que Moisés fez? Moisés começou a falar com Deus: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos envie. Tipo, eu não vou em lugar nenhum se o Senhor não for comigo. Moisés tinha fome não das promessas, ele tinha fome de Deus. Moisés estava dizendo, paráfrase: Senhor, a terra prometida é boa, manda leite e mel, mas se o Senhor não for, eu não quero bênção alguma. Eu não quero nada, mesmo que seja maravilhoso, se o Senhor não for comigo. Moisés era faminto pela presença de Deus. E aí Deus falou assim para Moisés: então eu vou com vocês, vou aliviar a barra, eu vou com vocês. Só que Moisés era insaciável. Diga assim: Moisés era insaciável. Sabe por quê? No versículo 18 que nós lemos, olha só, Moisés, ele não queria somente a companhia de Deus, ele vai aumentando o pedido. Moisés disse: peço-te que me mostres a tua glória. Olha o que Deus respondeu a Moisés, verso 19. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Moisés disse: eu quero ver a sua glória, foi o pedido dele. Mas Deus disse assim: não, ninguém pode me ver e continuar vivo. E se você ler o restante do versículo, vamos ler rapidinho. Olha só, versículo 21. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. O pedido mais importante da vida humana: contemplar a glória de Deus. Moisés nos ensina que nós podemos buscar mais de Deus. Enquanto os israelitas buscavam maná, buscavam água da rocha, buscavam codornizes, buscavam a terra que manava leite e mel, Moisés queria o Senhor. Aleluia. Moisés só queria o Senhor. Amados irmãos, sobre o poder do pedir, o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele disse em Mateus 7, versículos 7 e 8, Jesus disse: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Jesus disse sim. Quando nós pedimos com fé, as coisas podem acontecer. Jesus disse: olha, se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater a porta lhe será aberta. Só que a pergunta que eu quero te fazer hoje é: o que estamos pedindo? O que estamos buscando? E em que porta estamos batendo? Moisés buscava a presença de Deus. Moisés pedia: peço-te, me mostre a tua glória.
Moisés estava batendo na porta de Deus, dizendo: eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Talvez as pessoas poderiam dizer: Moisés, mas a gente já tem maná que cai do céu. Ele dizia: eu não quero maná que cai do céu, eu quero aquele que libera o maná para nós. Eu quero Deus. Não troque a presença de Deus pelas coisas desse mundo. Amados irmãos, eu quero aqui te falar que podemos aprender algumas lições com Moisés sobre o pedido mais importante da vida. Aprendemos com esse homem de Deus que o pedido mais importante da vida humana é o de conhecer a glória de Deus. Eu sei que talvez muitos de nós nos pegamos pedindo coisas. Mas certamente Deus quer nos dar muito mais. Porque a Bíblia diz em Efésios 3:20 que Deus, Cristo, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e imaginamos. Sabe o que isso quer dizer? Que tudo que nós pedimos, por mais que seja bom e edificante, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e imaginamos. Se você imagina alguma coisa boa do seu futuro, Deus pode fazer infinitamente mais. Aleluia! Moisés nos ensina que o pedido mais importante, diga assim, é o de conhecer a glória de Deus. Deixa eu te falar algo aqui importante. Você pensa assim: pastor, mas Moisés, ele vivia pedindo: Deus, eu quero te ver, quero te conhecer, mostra-me a tua glória. Mas escute bem, Moisés já havia passado pelas duas fases mais importantes e cruciais da vida humana. Quando Moisés diz, Êxodo 33:18, peço-te, me mostre a tua glória, Moisés estava pedindo algo, não por emoção. Ele já carregava experiências na vida que todos nós estamos carregando e aprendendo com o dia a dia. Primeira fase da vida que Moisés já havia vivido. Moisés havia passado por duas fases, tá? A primeira, a fase da fama humana. Talvez alguns aqui ainda nem chegaram a essa fase da fama humana, a fase do sucesso, a fase das curtidas no Instagram, a fase dos seguidores no Insta, a fase do vídeo que viraliza na rede social. São aqueles que querem a fama. Mas alguém fala: pastor, eu não ligo para esse negócio de rede social, não é comigo. Mas dentro do ser humano existe, sabe, uma fagulha de alguém que deseja fama. Ser reconhecido no trabalho, ser reconhecido como um bom pai, como uma boa mãe. Isso faz parte de nós. Ninguém quer ser mais um. Ninguém quer ser qualquer um. Nós queremos fazer a diferença. E Moisés, escute bem, os primeiros 40 anos de Moisés foi no palácio de Faraó. Essa foi a fase do reconhecimento humano, a fase da fama. Escute bem, Moisés viveu como membro da realeza egípcia, com todos os privilégios que essa posição lhe concedia. Ele desfrutou dos benefícios que o Egito era a nação mais poderosa da época. Moisés cresceu lá. Moisés tinha tudo o que nós queremos, sobre conforto, sobre condição financeira. Moisés tinha tudo isso, mas ainda assim não foi suficiente para deter Moisés. Ele continuava com fome de Deus. Observa comigo Atos capítulo 7, versículo 20.
ao 22. Atos 7, versículo 20 ao 22. Olha o que o Novo Testamento fala sobre Moisés. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Moisés já nasceu o quê? Extraordinário. Eu profetizo, você nasceu para viver uma vida extraordinária, em nome de Jesus. A Bíblia diz, por 3 meses, ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser, o quê? Poderoso em palavras e em obras. Os primeiros 40 anos de Moisés foi de poder. Aqui para nós, foi de luxo, regalias, sucesso, humanamente falando. Quantos de nós não queríamos ter nascido na realeza, no palácio? Alguns, quando estão vivendo momentos difíceis, até falam bem assim: você acha o quê? Que eu nasci no palácio de ouro? Moisés nasceu, ou pelo menos cresceu. Ele nasceu com seus pais ali em um momento difícil que os israelitas passavam no Egito. Mas depois de 3 meses ele foi levado ao palácio. E depois de um tempo ele foi educado em poder no palácio. Moisés tinha tudo. A melhor comida Moisés comia. O melhor leite, o nã, os outros, ele tomava, provavelmente. Moisés nasceu, ou pelo menos cresceu, em um berço de ouro. E aí, escute bem, quem sabe a maioria de nós nunca abriria mão das riquezas do Egito para viver a vida com Deus. Deixa eu te falar algo. As riquezas do Egito não puderam apagar a fome, a sede e o queimar que ardia no coração de Moisés pela presença de Deus. Importante dizer, toda a riqueza e conforto do Egito não foram suficientes para Moisés. Ele queria mais de Deus. Moisés largou o palácio, irmão. Com 40 anos, ele vazou. Por quê? Porque ele tinha fome de Deus. Eu quero te falar nessa noite. Não sei o que está te segurando lá fora. Eu não sei o que o Egito quer dizer o mundo. Faraó quer dizer Satanás. Eu não sei o que Satanás está investindo para tentar te enganar aí no Egito, que é o mundo. Mas nada do que o mundo venha estar te oferecendo, nada é maior que a presença de Deus que te espera. Nada é maior que a presença de Deus que te aguarda. Aleluia! Moisés disse não à fama humana, porque ele queria mais da presença de Deus. Está na hora de você largar algumas coisas para trás. Talvez você fale assim: pastor, mas a vida que eu vivo no mundo hoje é boa. É exatamente isso. O diabo não está enganando você com coisa ruim, porque o inimigo do ótimo é o bom. Enquanto você acha que está bom, você fica presa nessas coisas do mundo. Jesus disse: o diabo, o ladrão, veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida abundante, vida extraordinária, vida além da expectativa humana. O que te espera é muito maior de que tudo aquilo que você tem que deixar para trás. Experimente, venham e vejam. A segunda fase que Moisés viveu, a primeira foi a fase pública, a fase da fama. A segunda, após 40 anos, Moisés larga o Egito, ele larga o sucesso humano para viver mais 40 anos aonde, gente? No deserto. Moisés deixou a vida de fama, publicidade, para viver 40 anos de uma vida no secreto com Deus. Se no Egito ele largou fama, prestígio, iguarias,
No deserto ele aprendeu o poder da simplicidade e humildade na presença de Deus. Esse é um tempo onde a gente não quer passar, né? Ninguém quer passar no deserto. Mas o deserto, como dizia o saudoso irmão Lázaro, o deserto é a escola do Senhor. O deserto não é para te matar. O deserto não é seu habitat. O deserto é uma passagem. Deus quer te treinar. Deus quer te ensinar a depender somente dEle. Moisés então, após deixar o Egito, ele foi ao deserto de Midian, onde se casou e cuidou das ovelhas de seu sogro Jetro. Esse período foi fundamental para a sua formação, moldando sua paciência e humildade diante de Deus e dos homens. Deixa eu te falar. É melhor passar um tempo no deserto com Deus do que um tempo enganado com as coisas desse mundo. Moisés disse: eu passei 40 anos vivendo o melhor que os homens podem oferecer, mas eu decido passar 40 na simplicidade com meu Deus. Moisés troca as iguarias de Faraó para o sobrenatural com Deus, para a mesa de Deus. Aleluia! Vamos olhar o que o texto diz. Vamos olhar com a visão, com a lupa do Novo Testamento. Atos 7, 29 e 30. Atos 7, versículo 29 ao 30, diz bem assim: ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian. Ele teve que fugir porque ele tentou lutar para defender o povo de Deus. E aí naquela luta ele assassinou um egípcio. Faraó então começa a perseguir Moisés e ele tem que sair. Ele tem que fugir. Ele vai para o deserto de Midian. E lá ele vai passar 40 anos sendo treinado pelo Senhor. E o texto diz, versículo 29, capítulo 7 de Atos: ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Versículo 30. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Irmãos, se Moisés não largasse o Egito, se ele ficasse sendo iludido pelas iguarias do mundo, ele nunca teria recebido a revelação de Deus. Deus apareceu para Moisés ali na sarça ardente. Deus se revelou a Moisés como nunca antes. Em que tempo? No tempo do deserto, no tempo da simplicidade, no tempo da humildade, no tempo da busca. Eu quero liberar sobre a tua vida. Deus quer se revelar a você. Talvez você possa estar passando por um momento de crise existencial. É nesse deserto existencial que o Senhor quer se revelar a você. Talvez você passe por um deserto financeiro, por um deserto em sua saúde. É nesse deserto que Deus quer se revelar a você. Amados irmãos, no tempo da dor nós temos 2 saídas. Aliás, nós temos 3 opções a tomar. Billy Graham dizia que quando o homem está vivendo um tempo de dor, ele precisa tomar uma das 3 decisões. A primeira, ele pode se revoltar contra Deus, se tornar um ateu, um rebelde, e dizer: se o Senhor me amasse, eu não passaria por isso. A segunda, o homem pode se revoltar contra Deus e mergulhar em uma vida dissoluta de drogas, bebidas e prostituição. E a terceira, no tempo da dor, o homem pode se voltar para Deus e declarar: Senhor, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que te amam, e eu decido amar o Senhor. Eu te ensino a escolher a terceira opção. No tempo da dor, no tempo da crise, no tempo das lutas e deserto, com Moisés, decida ficar do lado de Deus. Ele vai se revelar a você.
Moisés no deserto, 40 anos no deserto, em Midian, ele teve a experiência sobrenatural, ele viu a sarça ardente. Aí você pensa, meu Deus, se eu tivesse com Moisés rico como ele foi no Egito, talvez nem sairia de lá. Mas no deserto, se eu tivesse passado o que Moisés passou, Moisés contemplou uma sarça ardente, Deus falando com ele, através da sarça ali, alguém diria, aí já é tudo. Mesmo após essa experiência sobrenatural, escute, Moisés ainda queria mais. Que crente é esse? Senhor, levante outros Moisés em nosso tempo. Levante outros homens e mulheres que vivem com sede, com fome de Deus. Querido, sabe o que Francis Chan diz? Francis Chan, ele é autor de um livro best-seller chamado Louco Amor. Esse livro é espetacular. E o Francis Chan disse o seguinte sobre pessoas que têm fome de Deus, pessoas como Moisés, que são obcecadas pela glória de Deus. Francis Chan disse assim: pessoas obcecadas por Deus possuem um relacionamento íntimo com Ele. São alimentadas pela palavra de Deus ao longo do dia, porque sabem que 40 minutos aos domingos, como esse aqui, não é suficiente para sustentá-las por uma semana inteira, especialmente quando elas encontram tantos motivos e distrações e tantas mensagens alternativas. Francis Chan disse o seguinte: os que têm fome da glória, da presença de Deus, não se contentam em apenas abrir a Bíblia aqui no culto. Francis Chan disse o seguinte: quem é obcecado pela presença de Deus não se contenta em abrir a Bíblia por 30 minutos no domingo. Ele abre a Bíblia todo dia, ele tem fome todo dia, ele ora todo dia, ele consagra, ele jejua, ele intercede e ele ama a palavra de Deus, dia e noite, noite e dia, até que ele venha. Os famintos de Deus aplaudam o Senhor. Os famintos de Deus aplaudam o Senhor. Seja obcecado pela palavra de Deus. Seja obcecado pela glória de Deus. Moisés queria mais. Moisés sempre queria mais. Escute bem. Moisés entendeu que nada no mundo, nem mesmo os grandes feitos que ele havia testemunhado, as pragas no Egito, a abertura do Mar Vermelho, o maná que caía do céu, poderiam se comparar ao privilégio de ver a glória do Senhor. Estava difícil de lidar com Moisés, irmão. Porque ele andava na contramão da multidão. Para você mudar de vida, você precisa parar de querer ser pautado pela opinião pública. Moisés estava liderando, sabe quantas pessoas? Cerca de 3 milhões de pessoas. Não sei se você sabia disso. Moisés estava pastoreando cerca de 3 milhões de pessoas. E a maioria delas queriam o quê? Maná. Água da rocha, bênção, milagres. Moisés disse: eu não. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero saber quem tu és. O que você quer, Moisés? Eu vou contigo, tá? O Senhor vai, mas eu quero mais. Eu quero te ver. Moisés, já falei com você. Eu já ouvi a tua voz. Mas eu quero te ver. Moisés, eu envio o anjo. É meu anjo. Tudo bem, Senhor, é seu anjo. Mas não é o Senhor. Eu quero te ver. Eu quero te conhecer.
Senhor disse: para você me ver, você vai ter que morrer, porque ninguém pode me ver e continuar vivo. Você vai se assustar, porque eu vou te mostrar que Moisés topou morrer para ver a glória do Senhor. Você toparia? Tem um ditado bem assim no mundo. Tem um ditado sobre o curioso. Diz que o curioso estava vendo uma briga no bar. E aí a briga estava ferrenha no bar. Um dizia: eu te mato. Outro dizia: eu mato você primeiro. E aí diz que os dois travaram uma briga ali pesada. E aí disseram antes de morrer: mesmo no inferno a gente vai acabar essa briga. Aí mataram um ao outro e foram pro inferno. Aí o curioso falou bem assim: é ruim de eu perder essa briga, hein? Pum! Se matou e foi junto. Moisés não queria ver brigas. Moisés não queria ver intrigas. Moisés estava disposto a tudo para ver a glória de Deus. Deixa eu te mostrar algo aqui. Segundo ponto, aprendemos com o homem de Deus Moisés que vale a pena buscar e continuar buscando a conhecer a glória do Senhor. Vale a pena. Porque, queridos irmãos, a Bíblia vai dizer que Moisés não entrou na terra prometida, em Canaã. Ele viu a terra, mas não entrou na terra prometida. Deixa eu te falar algo. Vale a pena buscar intensamente a presença de Deus. Se o Senhor Jesus não nos mostrasse isso que nós vamos ver agora, a gente ficaria pensando: ah, gente, Moisés foi um homem bom, foi um homem de Deus, mas nem entrou na terra prometida. Deus castigou Moisés. Sabe, Deus só pensou em castigá-lo, ele não entrou, ele só viu. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, que os seus planos são maiores que os nossos. O pedido de Moisés foi atendido. Sabe quanto tempo depois? Deus atendeu o pedido de Moisés após 1500 anos depois. O pedido que vimos em Êxodo 33:18, quando Moisés disse assim: peço-te, mostre-me a tua glória, ficou ecoando nos ouvidos de Deus por 1500 anos. Após 1500 anos, Deus decidiu se revelar humanamente, em forma de homem, às pessoas. Jesus Cristo nasceu, o Deus conosco. E quando Deus se apresentou em forma humana, vamos olhar o texto para a gente finalizar a última parte dessa mensagem linda. Lucas 9, versículo 28 ao 30. Diga assim comigo: após 1500 anos, Moisés foi atendido. Ah, meu irmão, 1500 anos. Vamos olhar aqui? Lucas 9, versículo 28. Diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto, do rosto de Jesus, se transformou e suas roupas ficaram brancas e resplandecentes. Jesus é o próprio Deus. Versículo 30. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Quem foram? Moisés e Elias. O versículo seguinte estava dizendo que Jesus começou a transfigurar, quer dizer que a glória dele se manifestou. E quem é Jesus? É o próprio Deus na terra. Só que Moisés já havia morrido há 1500 anos atrás, antes desse tempo aqui.
Sabe aquele pedido dele lá? Senhor, peço-te, me mostra a tua glória. Deus não havia se esquecido. Deus deu um jeito de responder e realizar o pedido mais importante que um ser humano pode fazer. Deus, Ele cumpre promessas, e Deus leva a sério nossos pedidos com fé. Deus leva a sério as nossas orações que fazemos com fé. Não desista, não desanime, continue orando, continue clamando, continue buscando a presença do Senhor. Versículo 31. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus. Moisés estava falando sobre a partida de Jesus. Moisés sabia que Jesus é Deus, ele sabia. E olha que coisa linda aqui. E que estava para se cumprir em Jerusalém, verso 32. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus. Viram o quê? Viram a glória de Jesus. Que glória é essa? A glória que Moisés pediu para ver lá no deserto. Ou seja, quem vê a glória de Jesus, vê a glória de Deus, porque Jesus é Deus. Quando nós te orientamos, entregue a sua vida a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Salvador da vida humana. Ninguém pode salvar você a não ser Jesus. Jesus está te chamando para salvar a tua vida, para te dar a vida eterna, a vida com o Pai para a eternidade. Aqueles que experimentam da glória de Deus nunca mais serão os mesmos. Nunca mais serão os mesmos. E a história acaba com o próprio Deus falando. O Pai fala para todos eles. O Pai diz assim: esse é meu filho amado, ouçam-no. Irmãos, o que resta para nós hoje? Se nós quisermos viver e contemplar a glória de Deus, temos que respeitar essa orientação do Senhor. Jesus é o Filho amado de Deus Pai. Ouçam-no. A única forma de contemplarmos a glória de Deus é ouvindo o Filho de Deus. A única forma de vivermos em intimidade com Deus é ouvindo o Filho de Deus. Se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Não endureça. O Senhor quer se revelar a você nesse lugar. Quantos anos você deseja esperar para ver a glória de Deus? Ei, se você entrega a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você já tem a grata oportunidade de contemplar a glória de Deus. A glória de Deus está em Cristo Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Escute bem. O Deus de Moisés é o nosso Deus. A glória que Moisés tanto desejava ver se manifestou em Jesus Cristo. O Deus de Moisés é o nosso Deus. Olhem para cá. Você me escutou? O Deus de Moisés é o nosso Deus. A glória que Moisés queria ver foi revelada em Jesus Cristo. E Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Aquele que esteve com Moisés no deserto é o mesmo que se transfigurou no monte, mostrando que o Deus eterno que fez aliança com seu povo se revelou plenamente em Jesus Cristo. O Deus de Moisés é o seu Deus.